teremos como orador o professor Albino Almeida, que é natural do Porto, mas, como diz, foi criado e educado em Mafamude, Vila Nova de Gaia. É professor do ensino básico, tendo acumulado ao longo da vida responsabilidades empresariais e associativas. Recebeu diversas agraciações, como a de cidadão de mérito da cidade de Vila Nova de Gaia e medalha de mérito cívico em ouro. É hoje presidente da ANAM, Associação Nacional das Assembleias Municipais, e traz-nos o tema O papel das Assembleias Municipais, a realidade e perspectivas de futuro. Seja bem-vindo, professor Albino Almeida, o púlpito é seu. A graça de ter uma memória tão forte que, sem papel, conseguisse saudar todas e todos os presentes aqui, sem estar com a famoso copiance, que eu, aliás, considerava uma ferramenta ao alcance dos alunos muito inteligentes. Porque quem acerta no copiance provavelmente é um aluno brilhante, porque acertou nas matérias centrais e, portanto, merece um louvor por isso. Ora, eu não tenho nem um mérito nem outro, vou procurar falar-vos desta realidade que é o poder local a partir de um ponto de observação. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Ilhavo e queria também agradecer aos outros membros da mesa. Eu tenho a sorte de estar dali, porque Vossas Excelências dão a honra de estar daí, sem o que isto era impossível. Assim é a democracia em Portugal. Só existem uns porque existem outros. Não há políticos que não sejam, que eu saiba, da mesma natureza, porque já perguntei nas maternidades do país e ninguém nasce com o letreiro a dizer vou ser autarca. E, portanto, são todos de extração popular, de extração humana e são todos seres humanos. Ora, isso é válido para um problema que atravessa todo o poder local, 48 anos depois da instituição do poder local, que é mais novo, é o irmão mais novo, mas nem por isso menos trabalhador da democracia. De facto, hoje todos reconhecemos que o poder local não só provou bem, como tem potencialidades enormes. Não há ninguém que não reconheça que o poder local democrático não foi responsável pelos maiores avanços políticos, económicos e sociais do nosso país. Ninguém consegue, quem tem 50 anos e se lembra, não consegue perceber porque é que há uma tão má vontade, uma tão grande má vontade contra o poder local democrático, e é disso um bocadinho que eu queria aqui falar-vos, ou refletir. Eu tenho 63 anos, tenho 3 filhas, e uma com 41 anos, 2 gêmeas com 31, e, portanto, eu olho para as assembleias como olho para a família. Reunião aprazada é discussão anunciada. Portanto, seria estranho que as nossas assembleias não fossem diferentes disso, se debatesse tudo, se tratasse tudo, mas ao passo que na família, em global e em geral, existe confiança, palavra-chave para o futuro das assembleias municipais. É inaceitável que a confiança não esteja presente em tudo. Presumo, senhores presidentes, e agora refiro-me aos 2 autarcas com funções executivas aqui em Aveiro, através de Vossa Excelência, porque falta cá o outro, que fosse diferente há 126 anos. Há sempre esta dúvida sobre o que vai ser a promoção dos mais pequenos. Eu acho que tem tudo a ver com as famílias, porque havia uma máxima que dizia que aos mais pequenos estava reservada o último momento para falar e, mais ainda, quando chegasse a sua vez, calavam-se. E, portanto, era um pouco assim que se fazia a descentralização e que se olha para passar poder aos outros órgãos. E é por isso que há bocado o Sr. Presidente dizia muito bem que os problemas das juntas de freguesia são iguaizinhos, com as câmaras, perdão, são iguaizinhos àqueles que as câmaras se queixam do poder central. É tão mimético às vezes que nem se percebe porque é que não conseguiram antecipar isso. E, portanto,
podia também falar da experiência maravilhosa que são presidentes de Câmara que decidem vir para funções da Assembleia Municipal. Deixaram as câmaras, vêm para a Assembleia Municipal e então ficam a provar que uma roda mecânica que eles praticam está pensada para entalar os outros todos. Mas dessa vez já assentem na própria Câmara. E são muitos em Portugal. E portanto isto responde também, a questão da confiança responde a esta questão. Eu não entendo como é que se pode deixar de ser autarca executivo e passar para autarca deliberativo. Parece que há uma vontade de constatar ou corrigir alguns defeitos que o sistema tem. E esses defeitos vão continuar. Lamento dizer-vos, mas esses defeitos vão continuar. Porque estão a chegar às nossas assembleias um conjunto de cidadãos, peço desculpa de eu dizer assim, mas não encontro melhor palavra, que se ressabiaram fortemente com os partidos que os fizeram eleger e chegar às autarquias e agora, sob a capa de independentes, vêm trazer a guerra por outros meios. Por isso não podemos estar surpreendidos com a guerra da Ucrânia e da Rússia, com a guerra da Palestina, porque de facto nós, seres humanos, fomos quase condenados a viver num estado de guerra que é tantas vezes irracional, mas por isso mais perigoso. Verdadeiramente é como a gente, quando fala com uma criança, diz: porquê é que fizeste aquilo? Ela diz: não sei. Foi um nítido. E o mundo está bastante assim quando precisava de olhar com atenção para o clima, quando precisava de olhar com atenção para a energia, quando precisava de olhar com atenção para o ambiente, questões que atravessam as nossas sociedades e que normalmente são tratadas como só acontecendo aos outros. Eu ainda não vi nenhuma política, nenhuma mudança no mundo, desde pelo menos o tempo em que me conheço, que não ocorra num lugar qualquer. Aconteceu em Portugal, quando se vai olhar com atenção, quando se faz aconteceu numa cidade ou numa freguesia qualquer de Portugal. E, portanto, nós temos nas Assembleias Municipais todos os cidadãos em quem outros cidadãos confiaram para prover, não é defender, porque isto não tem que ser uma guerra. Talvez devêssemos mudar o conceito para prover aquele que vai dizer na Assembleia algo que muitos concidadãos lhe confiaram que ele pudesse dizer. E para isso o elegeram. Prover é muito mais do que defender, na minha modesta análise. Eu digo-vos isto porque em Gaia e na maior parte das Assembleias Municipais, a primeira coisa que nós nos confrontamos é com a óbvia necessidade de diálogo, de confiança entre as partes. Essa confiança não tivesse existido há 126 anos. Isto era uma tragédia, como sabem, portanto estariam aqui tensões completamente esmagadas, que conseguiram ver a razão consagrada nesta restauração do Conselho. Eu quero dizer-vos que esta mesma desconfiança e estes mesmos processos de guerra inútil se passaram agora, como já se tinham passado antes, com as freguesias. E eu tive a oportunidade de dizer em Pinhel que, mais uma vez, a reorganização das freguesias ia ficar para as calendas, mas desta vez tem requintes de malvadez, porque temos eleições em março, se tudo correr bem teremos governo em abril, mas em abril temos 25 de abril, em maio temos eleições europeias e se isto correr mesmo bem, no limite legal, nós não vamos conseguir fazer a reestruturação das freguesias. Eu gosto sempre de falar a verdade aos meus concidadãos, porque não gosto que me enganam. Não gosto que me enganem. E um dos exercícios da política tem que ser colocar-nos na pele do outro, por isso é que eu falava de prover a voz dos cidadãos. E iludimos as coisas até ao fim, achando que se for assim, vai passar sem grandes confusões. Eu entendo, sinceramente, que passará sem confusão se formos unidos neste sentido. O problema é de todos, as dificuldades são de todas, e só todos podem ajudar a resolver uma dificuldade, e volto ao exemplo da família. Não há volta a dar. Quando há um problema muito difícil, é assim que se resolvem as coisas em família. E eu considero que a Assembleia Municipal é uma instituição muito parecida com o princípio da família para um conselho. Os que têm ali voz e vez
tem que pensar o Conselho como se fosse uma família. Há momentos para divergir, não é, Sr. Presidente? Sérios, até na preparação das assembleias, do correr tudo bem são as minhas sardinhas ao detalhe, e depois há momentos para convergir, como é fatalmente as coisas, porque mesmo antes dos streamings e das televisões, nós já devemos pensar que os cidadãos, de uma maneira ou de outra, sabendo o que se passa nas assembleias, estão também eles próprios a avaliar a democracia e todos aqueles valores que deviam informar as assembleias. Eu penso que estamos a fazer por isso, estávamos a fazer com o Governo, com um extenso, não é muito extenso, é sensível, se eu vos ler, se vocês precisam. À primeira, é extenso porque são muitas coisas pequeninas, não é? O diabo está sempre nos pormenores e, portanto, quando a gente quer retirar o diabo das coisas, tem que ir às coisas pequeninas. E isso torna, muitas vezes, um exercício de grande dificuldade. Porque, em torno de coisas muito pequeninas, é preciso encontrar consensos. Quer dizer, não faz sentido para ninguém. O país tem duas forças, eu espero que assim continue, tem duas forças maioritárias no poder local, também maioritárias nos órgãos do poder local. O país tem funcionado exatamente como foi pensado há 48 anos. E tem funcionado bem. Eu tenho, aliás, a convicção que se nós abandonarmos este princípio do diálogo, da estabilidade, no sentido em que nós já falámos disto, portanto está resolvido, os que agora perdem não podem vir para o banco dizer eu não gostei daquela decisão, portanto desfaz aquilo tudo e vamos voltar a fazer de novo o mesmo. Temos, desse ponto de vista, problemas sérios para o futuro das Assembleias. Tanto mais que, talvez, os meus amigos saibam que são autarcas, Porto, Lisboa e Coimbra não têm a mesma maioria na Assembleia e na Câmara. Mas é previsível. Ou seja, as forças que estão nesses conselhos conseguem falar, ainda conseguem falar, mas, de facto, as três maiores capitais do país, neste sentido, não têm a mesma maioria na Câmara e na Assembleia. E isso implica que tem que haver confiança entre todos, porque a desconfiança já está instilada a partir do momento em que não nasceram todos no mesmo bocadinho político. Mas tem-se conseguido fazer. Eu espero, sinceramente, que os portugueses não embarquem em eleger forças que venham prometer tudo a todos e que depois, quando lá chegarem, porque o dinheiro não é elástico, porque o Ministro das Finanças normalmente não é uma pessoa simpática em nenhum governo e vá procurar garantir estabilidade económica e financeira ao país, vamos ter surpresas, vamos ter pessoas muito envergonhadas face àquilo que estão a dizer agora, como dizem muitas vezes, que é tudo a todos. Isso nunca foi possível. Não é possível. O nosso mundo não é um mundo perfeito. É um mundo feito por nós. E basta pensar, como eu digo, nas famílias. 3 ou 4 irmãos podem não ter a mesma visão dos mesmos interesses e têm que falar sobre aquilo. Porque se não falarem sobre aquilo, há alguém que vai ficar de fora e vai reverter em violência, às vezes, aquilo que fica maltratado. E só há uma maneira de tratar. Por isso, o legislador, 2 anos depois da Revolução, criou as Assembleias Municipais. Órgãos que devem ser de debate de tudo. Por isso nós defendemos o valor da apreciação política. Lamento profundamente, quando cheguei aqui, começava o problema da judicialização da política. Se vos recordares dos incêndios de Pedrógão, lembrar-vos-eis que depois de toda a gente falar sobre tudo e um par de botas a propósito dos incêndios, lá reuniram a Assembleia Municipal, que devia ter sido a primeira a ter sido chamada a pronunciar-se, porque foi ela que aprovou o Plano de Segurança, as matérias que têm que ver com os incêndios, as matérias que têm que ver com os socorros, e nada disso foi feito. Ninguém foi perguntar, olha, vocês já tinham visto este problema que está a acontecer em Pedrógão? Não. Primeiro toda a gente opinou, e nós sabemos como o país está a tornar perigosamente um antro de especialistas que às vezes sabem tanto daquilo como a lagaz de azeite, mas que são instituídos comentadores porque a televisão assim os batizou. E, portanto, passam o dia a azucrinar-nos a paciência com óbvias mentiras que às vezes percebemos logo que eles não percebem nada do que estão a dizer,
Mas é assim que estamos, é o mundo em que estamos. E eu quero que as Assembleias, no seu debate, possam ser o melhor antídoto para os populismos e para os especialistas de tudo e de coisa nenhuma, que depois perturbam o diálogo entre as populações. Eu vi na televisão, pronto, é lei. Eu acho, nunca vivemos um tempo, para quem é da minha idade, ou quiçá mais velho, nunca vivemos um tempo em que a gente inicia uma discussão e há alguém que diz, eu acho que há uma lei para isso. As leis nascem. A todo momento, em todo lado, nascem leis como se fosse assim. Pese embora as que existem raramente sejam observadas, para não dizer cumpridas, que isso é muito mais grave. Porque normalmente não cumpre quem as faz, mas isso são detalhes para o tratar. E sabe mais solarenga para não tornar-se muito louco. E, portanto, dizer-vos que as Assembleias vão procurar instituir o princípio da apreciação, ou seja, que os partidos que estão nas Assembleias queiram ser informados sobre o procedimento que levou a uma determinada deliberação e que passa bastantes vezes, não diria, mas passa, ao lado das Assembleias Municipais. Há um medo em Portugal, antigo, eu acho que vai passar, mas é grande, que as Assembleias sejam um complicómetro do poder local. Não são. Era bom que esta ideia caísse. Todo Presidente de Câmara que decidiu perante um quadro de opções. E eu costumo dizer que quando partilhamos do caminho das decisões, é raro chegarmos a conclusões diferentes, porque somos todos inteligentes e racionais. Agora, se eu não sei o caminho que os outros levaram até à decisão, é natural que eu desconfie daquela ser a melhor decisão para os problemas que visava resolver. E, portanto, caro Presidente, eu diria que temos todos cidadãos, reconstruir a confiança e, dizendo como estamos a dizer hoje, e a saudar os que há 126 anos levaram à restauração do Conselho, que os processos de mudança consciente que vão ao encontro dos desejos das populações têm que ter tradução nas nossas Assembleias e que, portanto, as agendas das Assembleias têm que ser feitas por quem lá está. E às vezes algo que se ouve com muita força é o custo das Assembleias. E eu lembro-me sempre do Passos Manuel, quando ele dizia, se acharem que gastam muito dinheiro com a educação, experimentem a ignorância. E, portanto, nesse sentido, eu gostaria que nós tivéssemos a capacidade de restaurar a confiança entre todos nós, isso depois os órgãos de poder decorrem da vontade de todos nós, portanto, se entre nós houver confiança, isso é objetivamente uma vantagem, é palavra-chave para o futuro, especialmente aqui para as nossas jovens. O que mais custa é conquistar a confiança, vocês sabem disso, não é? E, portanto, a primeira coisa que os pais diziam aos jovens era: não confies muito, se fossem raparigas, claro, eu tenho que ver já disso, não confies muito nele, ele vem com aquelas canções direitinhas, é para te levar para qualquer lado que tu não queres. E, portanto, nós temos que acabar com isto na política, não é? Não confies muito nele porque ele é de outro partido. Isto não pode ser. Não confies muito nele porque já sabes o que ele quer com o meu conselho. Já discutiste isso com ele. Já chegaste à conclusão que ele não te queria uma solução boa para o conselho. Talvez por este lado, com o apoio dos jovens, consigamos um dia mudar o panorama das nossas Assembleias. Porque o resto são peanuts, como o Sr. Presidente bem sabe. A lei é basicamente a expressão da vontade de quem a criou e a expressão do desejo de a cumprir de quem achou que era a melhor lei, como aconteceu há 126 anos no município de Ilha. Muito obrigado.